Aí até posso dar uma dica que eu uso para mim também, que é, eu tenho 4 despertadores aleatórios no meu celular, que 3 deles são, que a frase diz, o que eu estou fazendo para me tornar um multimilionário? Por quê? Vai despertar 10 horas da manhã, vai despertar 2 horas da tarde, vai despertar 5 horas da tarde. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa que seja sendo procrastinação, Pum. Opa, volta para a realidade. E às 8h30 desperta o último. Às 8h30, o que eu fiz hoje para me deixar mais próximo da onde eu quero chegar? Sejam bem-vindos a mais um Conexões Imobiliárias Podcast. E hoje nós estamos recebendo um super convidado, não é mesmo, Mana? É isso aí. Hoje estamos recebendo o Leonardo Baumgratz, corretor de imóveis, sócio proprietário da imobiliária Dexter de Capão da Canoa. E você que está aí nos acompanhando, já ative o sininho para notificações, se inscreve no nosso canal e nas nossas plataformas. Estamos no Facebook, Instagram e Spotify. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Conexões Imobiliárias Podcast. E hoje nós temos um super convidado, né, Mana? É isso aí. Hoje estamos aqui com ele, Leonardo Baumgratz. Muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco de conhecimento para o mercado imobiliário. Então, já de arrancada, conta para nós quem é o Léo. O Léo tem 29 anos, natural de Carazinho. Me mudei para a cidade de Capão da Canoa há 10 anos. E o que eu gosto de fazer fora do profissional é viajar, praticar snowboard, jogar poker nas horas vagas. E falando do profissional, é poder somar aí pro mercado imobiliário aí hoje, para os meus colaboradores e também para pessoas que estão em outros locais aí do Brasil. Nossa, incrível. E o que te fez escolher o litoral norte, né? O que te fez vir para Capão da Canoa, lá de Carazinho? Aliás, como é que tu chegou em Capão da Canoa? Tão jovem, né? É. 19 aninhos, imagina. Eu acho que como todo corretor que inicia na profissão, né? Também tive aquela visão que parecia que ia ser muito fácil, né? Porque tu vê os corretores andando com carro legal, roupa boa, e aí tu começa a pensar, o que eles fizeram para estar ganhando tanto dinheiro? Começou quando eu fui para Capão da Canoa em 2014, em um carnaval, e eu vi que o mercado de Capão da Canoa tinha muitas imobiliárias, muitos prédios, e eu me perguntei, o que eles fazem? Como é que eles ganham tanto dinheiro? Por que o mercado aqui é tão aquecido, né? E aí, quando eu voltei para Carazinho, que é a minha cidade natal, eu fui pesquisar na internet o quanto ganhava o corretor de imóveis. E eu vi que, na época, não tinha muitos vídeos ainda sobre o assunto, né? Há 11 anos atrás. Mas tinha um vídeo lá que me chamou a atenção que dizia, o corretor não tem salário, ele ganha conforme ele vender. E na época eu ganhava um salário de R$ 1.400, uma empresa de CLT, de segunda a sexta, e eu pensei, tá, mas quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Daí foi a virada que eu pensei, eu vou para Capão da Canoa e vou fazer dar certo e vou abraçar, né? Mas no começo, como todo começo tem seus desafios, né? E aí eu vi que não era tão fácil como parecia. Mas eu consegui performar até legal, consegui fazer 2 primeiras vendas em 1 mês e 15 dias, e daí depois ali, resta a história, né? Bem Daí só foi. jovem, né? Por que quando a gente é mais jovem, a gente também não tem muito medo, né? Não, aí é que tá também, né? Eu não tinha, talvez hoje, com a idade que eu tenho, não sei se, com a bagagem já, não sei se eu faria uma loucura dessas, né? Mas na época, eu tinha 19 para 20 anos, não tinha muita coisa a perder, né? Eu falei, eu vou, mas sem plano B, vou ir, vou fazer dar certo. Mas conta pra nós, em que período do ano tu chegou em Capão da Canoa e quanto tu tinha no bolso? Ah, boa. Thiago, eu cheguei no pior momento para se chegar em Capão da Canoa. Cheguei em março e hoje Capão da Canoa, e acredito que até aqui Tramandaí, já é uma cidade que tem movimento em março. Só que há 10 anos atrás não era assim, é outra realidade. Em março a cidade ela parava, porque era o mês que as pessoas tiravam férias coletivas, as empresas paravam, os comércios. E eu cheguei em março e fui procurar emprego. E aí, obviamente, todo mundo fechado Todo mundo e tudo tirando, mais. né? Demitindo já o pessoal Já do em verão. Santa Catarina, o pessoal de férias, né? Todo mundo em bombinhas, né? Aí eu falei, pá, e agora? E eu fui só com R$ 1.300. Eu fui com R$ 1.300, uma sacola de roupa, um travesseiro e uma coberta. Então,
eu ainda tinha que terminar o terceiro ano da escola, eu precisava alugar um apartamento para poder morar. Então, Tu veio sozinho. sozinho. E sem conhecer ninguém, sem Meu network. Deus. Meu Deus. Muito legal. Então foi o começo, como eu falei para vocês, foi muito difícil porque não tinha dinheiro, não tinha network, ninguém me conhecia, então para te conseguir oportunidade, ninguém sabe quem é a pessoa de verdade Quem é ali que esse tá piá pedindo a que tá chegando oportunidade. aqui? Exatamente, né? E Então, qual portinha que tu bateu que abriu pra ti? a Invest, eu bati lá no Luciano, tá? É um dos donos lá da Invest. Primeiramente eu fui na Invest da CPE, que existe até hoje, que Uhum. quem é o gerente lá, o Leonel. Eu pedi a vaga para agenciador pro Leonel, né? Primeiramente, porque eu não tinha Cresce, né? Nada, eu comecei como agenciador. E aí o Leonel falou, Léo, eu já tenho, mas o Luciano lá na Invest da Paraguai ele tá precisando. E eu cheguei, mais precisamente, Thiago, dia 26 de fevereiro. Então, eles trabalharam ainda mais aqueles 2 dias até o dia 28. Então, quando eu cheguei lá para conversar com o Luciano, lá na Invest Pagou, você falou, cara, eu gostei de ti, só que nós estamos entrando em férias coletiva e nós vamos voltar a trabalhar no dia 20 de março. Me procura dia 20 de março, que é 90% de certeza que eu vou te contratar. Eu tá. E nisso eu precisava trabalhar, porque R$ 1.300 já saí pagando 500 de locação. Hum. Aí comprar panela, comprar comida, Meu comprar Deus. material escolar. Foi aqui. E aí, no dia 20 de março eu voltei lá, e aí ele me contratou como agenciador. Fiquei 10 meses como agenciador. CLT mais percentual. Isso aí. Na época, tirava na faixa aí de uns R$ 2.000 por mês. Uhum. E pagava aluguel, comida, enfim, não sobrava. Só que daí eu comecei a rachar aluguel com um colega de escola, e aí foi onde começou, assim, tipo, não apertar tanto as coisas, né? Mas ali, tipo, o primeiro mês, o segundo mês foi muito difícil. Quanto tempo tu ficou como agenciador? 10 meses, Thiago. 10 meses. E como é que foi essa troca para virar corretor? Foi fácil? Não Não? foi fácil. Por quê? O mercado naquela época tinha uma cultura. Qual era a cultura? Os agenciadores, eles tinham que permanecer 3, 4, 5 anos. Era uma garotada jovem que eles não passavam para corretor, tipo, 3, 4, 5 anos, tipo assim, vai pegar a experiência, vai entender para depois passar para corretor. E então eu tinha 19 para 20 anos ali naquela época que eu passei para corretor. E digamos que eu cavei esse pênalti. Como? Nós tínhamos um plantão lá na Rudá com a Guaraci, que é o edifício Gisele, Uhum. que era um plantão exclusivo só dessa imobiliária que eu trabalhava. E aí era a época de Natal e virada de Ano Novo. Ah, E ninguém aí, queria saber. ninguém, né? Os corretores tudo com dinheiro, tudo querendo saber de Natal e festa final do ano. É. Só que eu não, eu era Precisando. agenciador. Aí, ó, a oportunidade na tua fome. frente ali Oportunidade. batendo. Aí eu- Necessidade. Exato. Aí o que aconteceu? O Luciano, ele deu para metade da equipe, ele deu folga no Natal e para outra metade na virada de ano. Uhum. E aí, na virada de ano, o corretor que era para estar no plantão estava em atendimento. E aí os demais, ninguém quis ir para o plantão naquele momento. Aí o dono do prédio ligou pro dono da imobiliária, ó, se ninguém vir aqui pro plantão, eu vou tirar o plantão de vocês, porque a praia tá cheia, pô, oportunidade de venda. Aí o Luciano chegou naqueles corretores ali que estavam na imobiliária, ô, quem é que consegue ir pro plantão? E ninguém se manifestou, e ele ficou bravo. Aí ele me chamou, Léo, tu vai pro plantão, mas tu não precisa fazer nada. Eu só Só quero respira. que tu faça de conta que quer fazer alguma coisa. Pega uma caneta, um papel. Por quê? Porque a ideia dele era me colocar lá para não perder o plantão. Sim. Tipo assim, o consultor Cobrir. passou, Sim. o plantão tá aberto, tem alguém lá. Sim. Só que eu enxerguei aquilo como uma oportunidade. E o que eu fiz na época? Eu liguei pro Marcos Galimberti, que é um corretor de Capão também, e falei, Marcos, me empresta o teu notebook. Na época não tinha notebook. Eu queria pelo menos botar o notebook em cima da mesa, né? Pra mostrar autoridade, né? E aí botei uma camisa social e aí fui. Olha só, desculpa te interromper, mas olha só, tu mesmo com 19 anos, vindo do interior, já tinha pelo menos um insight de que tinha que estar apresentável. Tinha que estar apresentável, porque imagem vende. Nossa, e jovem, moleque, eu digo, né? E olha só a tua visão disso aí, né? E aí como que eu aprendi isso desde novo, né? Que isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu trabalhei numa sorveteria dos 14 aos 17 anos. Uma sorveteria no qual eu executava tudo na sorveteria, fabricava o produto, vendia, fazia o caixa, tudo. E aí eu tinha um concorrente do lado da sorveteria, era uma calçada lá em Carazinho,
movimentada, e eu tinha um concorrente exatamente do meu lado, que também vendia o mesmo produto que eu. E eu, desde novo, eu já entendi que, pô... E aí aquele concorrente, ele começou a ir para frente da loja e começou a chamar os clientes que estavam chegando na frente. Ou tipo assim, quando tinha fila, ele... Não, vem aqui. E eu falei, olha, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente aqui. E aí o que eu comecei a fazer? Pedir pro dono da sorveteria, não, vamos fazer uns jaleco, né? Me deixa mais apresentável aqui. Botei jaleco, marca da sorveteria, e comecei com os braços para trás e para frente, e com a pessoa começou a chegar, bom dia, boa tarde, vamos tomar um sorvete? Então, dos 14 aos 17, eu já fui pegando esse feeling ali, né? E aí também comecei cedo a vender fruta de porta em porta, antes dos 14 anos, batendo de porta em porta, batendo palmo. Então a gente já vai pegando essa área comercial e vendo como é que as pessoas se comportam também com as tuas abordagens, com a forma que tu se comporta. E aí essa virada, digamos, de saber como se apresentar e como se comportar, eu já entendi desde novinho, né? Porque eu vi que se eu chegasse muito bagunçado e falando errado, se comportando de uma maneira errada, eu já não conseguia vender tanto. Agora, se eu É chegasse por ser jovem, apresentar, né? por ser jovem. Mas aí, Thiago, mano, lá, nesse plantão, aí o que que eu fiz? Nesses 2 dias que eu tinha que ficar de plantão, eram dia 30 e dia 31 de 2014, desculpa, 2015 para 2016, tá? A virada. Eu fiquei na porta da imobiliária, do mesmo formato que eu ficava na sorveteria dos 14 aos 17. Nossa. Mãozinha para trás, alinhadinho ali na porta, a pessoa passava olhando, porque era nítido que era um plantão de vendas, Uhum. e a pessoa ficava olhando, eu falei, quer subir e dar uma olhada? E aí, nisso eu não tinha know-how para saber quem era um cliente bom e quem era um cliente ruim. Então, como era um plantão, uma quadra do mar no verão, ixi, até pra bêbado ali que tava indo pra praia, eu subi pra mostrar. Mas olha só, então tu pegava o lead na porta. Na porta. Nomezinho, telefone e bora. Olha só, olha que curiosidade. Nesses 2 dias de plantão, porque eu atacava todo mundo que passava olhando, eu falei, quer dar uma olhada? Mais ou menos umas 35 pessoas, tá? Mais ou menos. Nossa. Em 2 dias, porque é um movimento muito grande no dia 30, dia 31 lá na nossa cidade. Então, assim, passou, olhou, vamos subir dar uma olhada? E nisso eu ia, mostrava um apartamento lá, os melhores do prédio, que tinham vista pro mar, descia, e aí pegava uma folha de ofício e perguntava pro professor, gostou? Tá, mas o que tu tá procurando? E aí eu fiz meio que um pré-cadastro, Claro. telefone. Qualificou? E aí eu já entendia que eu tinha que pedir primeiro um e-mail, porque se a pessoa me desse o e-mail, depois ficava fácil dela me dar o telefone. Eu falava, qual que é o teu e-mail? Tá, e qual que é o teu telefone? Não, e é disruptivo porque há 10, 11 anos atrás, um jovem te perguntar o e-mail. E-mail? Como assim? Tu já meio que quebrou a objeção, né? Tu já meio que abriu o link do cliente, né? Exato, porque o que acontece, Thiago? Eu não entendia nada sobre o mercado imobiliário. Então, assim, Mas tu entendia de venda, cara. mas Tinha veia vamos comercial lá. ali. O que acontece, Thiago? Eu era muito pobre antes de ir pra Capão da Canoa, né? Ou seja, eu não lidava com pessoas de dinheiro, né? Então, quando eu fui para Capão, eu tive que mergulhar em lidar com pessoas que tinham um poder aquisitivo muito maior, e desde questão de linguajar, de se portar com essas pessoas. Mas aí, naquele período que eu estava de agenciador, o que eu fui fazer? Que eu precisava entender para me preparar melhor para quando eu fosse corretor, porque esse era o meu desejo. Eu comecei a devorar tudo que tinha de conteúdo no YouTube, de graça. Livro, YouTube, tudo. Porque eu não tinha conhecimento nessa área. Então, essas ideias, por exemplo, de pegar e-mail e tudo mais, foi desses estudos que eu tive. Eu me preparei para aquilo. Então, Thiago, resumindo aqui só essa questão do plantão. Peguei 5 clientes em potencial, tá? Com nome e telefone que queriam comprar de fato, só que eu ainda era agenciador. E eu já tinha marcado para atender um cliente no outro dia, no sábado de manhã às 10 horas, para mostrar um apartamento para ele. Só que nesse mesmo sábado, o dono da imobiliária falou, Léo, vende calção e chinelo que tu vai entregar panfleto na beira da praia. Eu era agenciador, né? Sim. E eu não fui de calção e chinelo, eu fui de calça, camisa. E quando ele me viu na imobiliária, ele já, ô Léo, eu não falei que era pra te vir de calção e chinelo, que tu ia entregar panfleto. Eu quero falar contigo. Aí eu fui, falei com ele, falei, Luciano, o negócio é o seguinte, cara, tu não conhece a minha história, eu nunca fui de me vitimizar e tal, eu preciso de uma oportunidade
porque eu vim para cá para mudar de vida e eu já estou com esses 5 clientes em potenciais de uso, inclusive para atender agora às 10 horas da manhã. Ele falou, não, esses clientes aí tu vai passar pros corretor, tu não é corretor ainda, tu não tá preparado. Eu falei, cara, eu preciso de uma oportunidade, me dá essa oportunidade. E nisso um corretor, Léo, pega uma chave para mim. Aí eu saí da sala, fui pegar a chave, e nisso o Thales Berhardt, que é um parceirão meu, ele era um dos corretores que mais vendia nessa imobiliária. E nesse momento, o dono da imobiliária, o Luciano, isso é o Thales que me conta, né? Ele que me contou, ele foi até ali os corretores e perguntou: o que vocês acham de passar o Leonardo para corretor? E todo mundo falou que não. Por quê? Porque eu não tinha carro, eu não tinha computador, Notebook. eu não tinha o Cresce, eu não tinha nada. Nada. Experiência, Nada, tempo, nada. né, como você falou. E aí, E um concorrente potencial, né? exatamente. Aí o Thales, que conhecia da minha história, né? Porque eu conhecia das minhas histórias entre os bastidores, do antes e o atual, ele chamou o Luciano pra cozinha e falou pro Luciano, cara, bota esse menino de corretor que eu conheço a história dele, ele vai ser um dos que mais vai vender aqui. Naquele ano, foi meu primeiro ano de corretor, eu vendi 23 imóveis, coloquei o dobro de comissão que o segundo lugar, só pra vocês terem uma ideia. Isso em 2016. 2 anos, então. 10 um meses ano como antes agenciador foi e isso. o 2016 como Como corretor. corretor. Em 2 anos. Então foi meteórico mesmo. Nossa. E Aí- quanto tempo tu ficou como corretor e quanto tu decidiu abrir o teu negócio? Foram 3 anos de corretor até abrir o meu negócio. Em 2019 eu fundei a Dex. Com quem? Conta pra nós. Com o Gabriel e com o Rafael. O Rafael tá comigo até hoje, o Gabriel já não faz mais parte da sociedade, mas o Rafael a gente continua andando junto aí. Mas a Dexter já começou gigante. Não, Não? não. E aí começou bem na pandemia ali, né? De Opa. 2019, finalzinho de 2019 ou foi começo? Não, Pandemia foi começou em fevereiro de 2019. Ah, não, depois então ficou um ano. deu pra estruturar ainda. Não, Thiago. Nós começamos Que numa loja de 20 metros quadrados, né? Ah, A cor da imobiliária era preto e dourado, Ó, e dentro Premium. internamente dessa loja era preto com vermelho. Ou seja, não tinha nada a ver com as cores da nossa marca, mas Sim. nós não tínhamos caixa para executar as mudanças que a gente precisava. Tinha que fazer fachada, aquela coisa toda, e Mas tinha vontade, tinha fome. tinha fome. Então, e aí olha só o pensamento, Thiago. E mano, 2019, quando a gente abriu a empresa, eu tinha 23 anos. Os meus sócios na época tinham 22 e 21. Nossa. Uma garotada. Claro. Todo mundo dizia, tipo assim, esses caras vão quebrar. Por quê? Novo, não tem conhecimento, nada. E detalhe, né? Não O que conhece mais nem tinha, região o que direito, mais né? tinha conhecimento era eu com 3 anos. O Rafael tinha 3 meses de corretor e o Gabriel tinha 1 ano de corretor. Bah, Então, assim, nós éramos realmente inexperientes na área de empreender. Mas aí nós tínhamos dificuldade de quê? Atrair corretores. Quem é que vai trabalhar com uma garotada nova? uhum. Que aí o que que a gente fez? A gente começou a buscar por pessoas lá na nossa cidade de Carazinho, conhecidos antigos, para trazer pra praia. Importou. Importei. Importou a mão de obra. Qualificou ela. Exatamente. E aí, olha só, nós tínhamos uma cabeça que era o seguinte: eu tenho que transformar essa imobiliária, deixá-la bonita para poder ir atrás de corretor. Só que nós não na época nós fizemos orçamento e tudo mais, ia ser um dinheirão, e aí nós fomos postergando. Só que começou um momento que os corretores das outras imobiliárias começaram a me chamar. Cara, vamos trocar uma ideia. E eles começaram a vir atrás e pedir oportunidade para fazer parte. Foi onde a gente entendeu, as pessoas não querem estar com nós por a gente ter uma loja bonita ou não, porque a gente não tem uma loja bonita. Eles querem estar por nós pelo resultado que a gente está tendo, pelo comprometimento que a gente tem. Porque como a gente era novinho, todo mundo solteiro naquela época, nós entrava na imobiliária, tipo assim, 8 horas da manhã e meia-noite nós ia embora. Não tinha Então as ruim, pessoas né? enxergavam isso, nós postava isso no Instagram de forma também intencional. Uhum. Pô, nós estamos trabalhando, nós estamos tendo resultado, Uhum. mas para ter esse resultado nós estamos fazendo isso aqui. Então a gente começou a construir essa imagem nossa no mercado e a gente viu que as pessoas que estavam em lojas muito bonitas no mercado começaram a querer trabalhar com a gente. E nós falamos, cara, então não precisa de uma loja legal. É o resultado, Em né? 2020 nós já estávamos com uma equipe de 15 corretores e 2 unidades. Nós abrimos a segunda unidade da Dexter em fevereiro de 2020, um ano depois da primeira. E aí em 2021 foi onde a gente abriu essa loja que a gente tem hoje.
que daí é uma loja grande, com mais de 500 metros quadrados, e aí a gente fechou as 2 pequenas. Que é linda, diga-se de Nossa, passagem. muito Obrigado. Tá? E aí a gente manteve só essa principal, porque daí ela tem espaço ali para poder suportar ali o time E ali. todo mundo perto também, né? Com essa energia toda, né? Sim, E todo ansioso, né? Acho que as pessoas também, com o tempo, ficam estagnadas, né? Ah, como tu falou, tá na imobiliária linda, tradicional, mas e o resultado que a gente fala, né? Daí vem um rapaz tão jovem, 3 anos, vendendo muito imóvel, quero estar lá com ele, né? o que que ele Imagina tá ver. O que que fazendo, ele tá fazendo, né? né? O que que esse guri quer aqui, né? Isso é muito legal. Então nós notamos que as pessoas queriam entender isso, o que que era que a gente estava fazendo e que pertencer àquilo, né? Queriam andar com a gente. E aí, depois aí é o que virou hoje, né? Nossa, esse baita nome que todo mundo conhece, Em que né? momento tu percebeu que o mercado imobiliário ele seria mais do que uma profissão, mas também o teu propósito de vida? No começo, Thiago, falando a verdade verdadeira, Uhum, era simplesmente eu tava olhando pro cifrão, pro uhum, dinheiro. Eu Uhum. queria transformar a minha vida no mercado imobiliário, uhum, ganhando dinheiro e podendo mudar a minha realidade. uhum. Esse foi o meu começo. Porém, depois que eu vi que eu estava transformando vida de pessoas, Não, e um parêntese. Foi muito rápido, claro, rápido é longo prazo, sim, mas não foi 15 anos. Em 5 anos tu conseguiu atingir esse teu primeiro objetivo, que era sim, ter a questão financeira solucionada. Mas aí é que eu acho que veio o ponto, a questão do propósito. Começou a ver que tu também impactava outras vidas, não é verdade? com certeza. Então, o que que acontece? Falando de forma profissionalmente de questão de quando eu atuava como corretor. No começo era comissionamento, porém, não chegou um momento que eu comecei a ver, pô, eu tô ajudando as pessoas a comprarem um imóvel dela, um lar, onde elas vão passar momentos felizes aqui, e muitas pessoas adquirindo patrimônio, fazendo dinheiro, transformando a vida, podendo dar uma qualidade melhor de vida para a família delas. Eu falei, tá, peraí, mas não é só dinheiro. Tem uma outra coisa aqui agora que está acontecendo. Então esse foi o primeiro choque assim de realidade que eu tive. Depois, eu comecei a enxergar isso que você falou. Quando eu comecei a transformar a vida dos colaboradores no qual a gente estava resgatando. Por quê? Eu dava oportunidade para pessoas assim como o Leonardo, que começou lá atrás. Pessoas que não tinham é, que tu não conseguia enxergar um desenvolvimento que aquela pessoa poderia dar certo. Que era provavelmente que todo mundo enxergou. Ah, cara, não tem como esse cara dar certo. Tá Uhum. com a vida toda errada, como é que vai dar certo? Então eu dei oportunidade para pessoas, sim, claro que muitos eu errei, mas muitas pessoas eu consegui transformar a vida dessas pessoas. Hoje estão casados, com carro, apartamento. E eu falei, cara, o meu propósito no mercado imobiliário não é só ganhar dinheiro. Meu propósito no mercado imobiliário é transformar a vida das pessoas. Então, eu cada vez mais comecei a acelerar o meu processo para esse lado. Então, agora, como eu estou dando mentoria, assessoria, eu vejo que eu consigo mudar a vida de outras pessoas, tanto os corretores como donos de imobiliário. Então, meu propósito hoje eu vejo no mercado imobiliário que é ajudar as pessoas, né, a ter uma clareza melhor, transformar a vida delas. Então, isso é muito melhor do que dinheiro. Não vamos ser hipócrita, dinheiro é muito importante, mas Uhum. tu vê a sensação de uma pessoa mudando de vida e te agradecendo e te dando um feedback depois de 6 meses, obrigado por tu ter feito isso por mim, isso é muito gratificante. Deve ser assim, né? Claro, como tu falou de propósito, um rapaz ganhando R$ 1.500, né? Hoje ganhando muito bem e podendo fazer com que pessoas, igual aquele menino lá, né? Mas teve alguém que te olhou, não, aposto no Léo, né? Como tu falou de Exatamente. detalhes. E qual é o teu mentor? Quem tu tem como mentor, assim, para poder, tô fazendo certo, vou seguir por Tem aqui, uma referências? referência. Ah, vamos lá. Em determinadas áreas da minha vida, ao longo da vida, eu tive vários mentores. A minha avó foi a minha principal mentora, eu fui criado por ela, né? Meus pais se separaram muito cedo, então ela me deu educação, sempre me ensinou Leonardo, faz as coisas certas, tá? Não faz as coisas erradas, porque como a gente era muito pobre e morava num bairro muito pobre, e por eu ter meus pais ter separado muito cedo, eu tinha tudo para dar errado, porque a galera que frequentava aquilo ali, aquele bairro, não era uma galera bacana. Aquela tua ambiência, ela não era Não era próspera. positiva, não era próspera. Então ela sempre falou, Léo, nunca tu vai roubar, nunca tu vai usar droga. Então ela me deu essa educação. Então eu digo que a minha avó foi a minha primeira mentora. Sim. Depois eu tive um professor, que foi o professor Etelvino, que era um professor lá em Carazinho, né, que
com 12 anos eu morei sozinho durante 1 ano, tá? Isso também é uma coisa que poucas pessoas sabem. Com 12 Lá em anos, Carazinho. lá em Carazinho. A minha avó se mudou para uma cidade que era uma cidade de 2 mil habitantes, São Saldanha Marim, e eu, por birra, não quis ir para essa cidade porque era uma cidade pequena. E aí eu falei, vó, não vou ir, eu vou ficar. E eu já meio que me governava quando eu era novo, porque eu, né? E aí esse professor que me fez não desistir da escola. Porque ele sabia da minha jornada e ele falou, Léo, não desiste da escola, cara, vem. Porque com 12 anos morando sozinho, eu Nossa, poderia ter 12 abandonado a anos, escola. 12 anos. Não, e tu Ai, poderia meu ter, Deus. como é que é? Prospectado pelas forças do É. mal. E aí eu só parei de morar sozinho porque os vizinhos denunciaram pro Conselho Tutelar. Ah. E aí o Conselho Tutelar já apareceu lá e eu tive que... Sempre Mas- tem alguém. Exatamente. Mas eu diria que esses foram os 2 principais mentores que eu tive na minha infância. Depois eu sou muito grato ao Luciano da Invest, porque ele foi meu principal mentor. Primeiramente foi a primeira porta que me abriu a oportunidade para mim crescer no mercado imobiliário e ele que me ensinou as principais coisas que tinha que fazer. Léo, tu pegou um cliente, tu vai visitar, tu vai fidelizar, tu vai fazer isso. Então ele fez as primeiras vezes comigo e depois eu já fazia sozinho, tá? Então esses são os 3 mentores que eu tenho. Hoje, atrelado a profissional, eu sempre falo que os meus mentores são os livros, os podcasts, o YouTube que eu assisto, os cursos que eu participo. Por quê? Hoje você pegar um livro como esse aqui, vai estar recheado de insight. Então, por que, né, não vamos romantizar, eu tenho isso, tenho aquilo de mentor. Tu pegar hoje aqui, Thiago, quantas pessoas tem aqui que tu tem aqui, tu 30. escreveu uma parte, tem É. cheio de insight aqui Isso que tu aí. colocou aqui, Aham. certo? Se eu for esperto o suficiente para entender o que tu tá querendo dizer com aquilo que tu colocou ali e executar, eu vou ter esse resultado. Uhum. Então eu sempre falo, tem muito conteúdo dentro de livros, podcasts e YouTube, e é de graça, Sim. a maioria das vezes. Sim. Então hoje, os meus mentores são esses conteúdos que, olha, e óbvio que eu não posso esquecer dessas pessoas que foram pessoas importantes aí ao meu longo da minha trajetória também desde a infância. Olha só, 11 anos de trajetória, né? 10,5. Tá. Estamos chegando aos 11 anos. Conta pra nós um fato marcante, uma virada de chave ou algo assim impactante que, um negócio que tu fez ou algum corretor que tu mentorou. Conta pra nós um negócio que tu diz, poxa, meu coração transbordou de felicidade por causa dessa minha atuação no mercado imobiliário. Thiago, vamos lá. Eu vou mudar um pouquinho a resposta, mas depois a gente pode ir complementar. Em 2021, eu tive uma virada de chave muito grande, que foi qual? Eu fiquei doente por cerca de 15 dias e eu tive que me afastar da imobiliária. E as vendas, elas não aconteceram. O faturamento naquele mês foi péssimo porque eu tive que me ausentar por 15 dias. Eu até, tudo bem, deve ter sido algo... Aconteceu, não vai se repetir. Naquele mesmo ano, em 2021, eu fiz uma viagem para o exterior de 20 dias. E, de novo, aconteceu. O resultado, ele foi impactado negativamente, porque eu não estava presente na operação. Naquele primeiro momento, eu tive um insight muito forte, que eu pensei, eu não vou conseguir ganhar dinheiro com a imobiliária e poder aproveitar esse dinheiro, ou poder ter uma qualidade de vida, olhar para outros negócios, eu não posso ficar doente. Ali eu tive o primeiro estalo nesse sentido. Depois, eu comecei a mapear corretores. E aí eu entendi que eu tinha corretores que vendiam muito bem e outros que não vendiam nada. Aí foi onde eu comecei a entender. Por que tem corretor que vende bem e tem corretor que não vende nada? E aí foi onde eu fui estudar comportamento. O que o corretor que vende bem faz, que o que não vende não faz. E aí foi onde eu comecei a estudar sobre processos e metodologias para poder aplicar. Então eu entendi em 2021 que eu tinha esses 2 problemas. Eu precisava criar algo para minha empresa poder rodar sem a minha presença, né? Não 100% sem a minha presença, mas que eu pudesse pelo menos ficar Mas tu doente saísse e do viajar. operacional. Exato. Subisse pro técnico e estratégico. E precisava criar algo para que corretores, sem feeling e intuição apurada, pudessem ter o mesmo resultado de quem tem um feeling e uma intuição boa. Porque aqueles corretores que vendiam bem, eles não tinham processo também. Eles vendiam porque eles tinham feeling e intuição muito boa. Uhum. E aí De forma empírica, as coisas aconteciam. Então, eu digo que essa foi a minha virada maior de chave, assim, porque quando eu entendi isso, Thiago,
foi onde eu comecei a mapear e entender profundamente sobre o mercado imobiliário e desenhar esses processos playbooks. E aí, de forma impactante, obviamente, os corretores começaram a ter um resultado muito melhor. Porque comecei a desenhar esses processos e apresentar. A gente começou fazendo playbook. Começou a fazer realmente uma gestão profissional de um negócio imobiliário. Exato. E aí, isso respondendo a tua pergunta, de algo, tu perguntou ali que transformou, né, que te realizou, foi primeiro eu entender, identificar esses dois problemas fortes lá em 2021 e a partir disso resolver esse problema. De como que eu fazia para mudar a realidade desses corretores que não vendiam bem, o que que eu precisava treinar eles, o que que eu precisava ter de playbook para eles poderem se mapear. E então eu digo que essa foi uma virada de chave muito fortemente que mudou o destino da Dexter de 2021 para cá. Porque A partir de 21, tu saiu do operacional, então? mais claramente 2022, porque 2021 foi onde eu caí de cabeça para desenhar esses processos, Entendi. esses playbooks. Entendi. Né? E aí tinha que fazer, tinha que rodar, tinha que corrigir, Testar, né? testar, entendi. ali. Porque hoje Ver esse que bolo ele tá funciona. pronto. Sim. Mas para ter esse bolo estar pronto, eu tive que testar vários ingredientes. Claro. Sim. Né? Então eu errei muito ingrediente Com também. pessoas que é difícil também entender ali o perfil de cada um, né? A gente fala muito do DISC, né? Também. Mas como isso é difícil no mercado, né? Sim. Se todo mundo tivesse aquela fome do Léo lá de trás, muito fácil também, né? Essa É. gana, né? Não, isso é muito difícil. Bah. Ô, Léo, como é que tu enxerga as parcerias imobiliárias? Algo indispensável. Não é mais tendência? A Não. gente vive o mundo do collab hoje, né? Não, vamos lá. As parcerias já existem em grandes cidades há muito tempo. Se a gente pegar cidades como Porto Alegre, São Paulo, grandes cidades, isso já está rodando há muito tempo. Não é novidade lá para eles. É algo que, se eles não executarem lá, eles estão fora do jogo. Então, o que que acontece? Quem é que não gosta de parceria? Quem está fora do jogo e quem não quer mudar. Quem está fora do jogo e quem não quer mudar. Porque é o seguinte, o Orkut lá atrás não mudou. O que aconteceu? O Facebook veio e engoliu. Não existe mais Orkut hoje. O que que eu quero dizer com isso? Que os donos e corretores que não mudarem, não terem essa visão, vão ficar fora desse jogo nos próximos anos. Por quê? Parceria, todo mundo ganha. Tu troca de conhecimento, troca informação. E hoje o mercado cada vez mais está indo para esse lado de um tem informação, um tem exclusividade, um tem o cliente. É mais venda, todo É o mundo vai ganha-ganha, ganhar. né? Rápido, né? É o ganha-ganha. Dividir para multiplicar, né? Então, assim, geralmente quem não quer executar esse processo, geralmente são corretores e donos de imobiliários mais antigos, que não querem mudar, sabe? Assim, ó, querem ficar lá naquele tempo do Sempre dinossauro. Sempre Foi assim. E na época que eu comecei no mercado imobiliário de Capão, nossa, ouvi falar em exclusividade, mas ligava pro proprietário e enchia de lixo, assim, ó. O que tu quer deixar à venda? Não, Não nós vai vamos vender. Não vai vender. É. Só que o mercado ele tá caminhando para esse lado, né? A empresa de vocês, a Remax, ela vende muito, né? A maior imobiliária do mundo. Por quê? Foca só na parte da vendedora, Do produto. busca o produto e trabalha as parcerias. Então já é um método que funciona há muito tempo. Quando nós chegamos lá em Capão da Canoa, nós fizemos uma venda em parceria com a Dexter. Acho que era um apartamento beira-mar, 1,5 milhão. E eu não sei se tu te lembra a data que nós assinamos o contrato. Eu acho que Natal, virado de novo, 30 de dezembro, mano. Foi um presente, né? Olha só. Olha E aí. o Léo já tava de férias, eu também já tava, e nós tendo que ali trocar contratos. Realmente a parceria imobiliária, ela não é mais tendência, ela é a realidade. É sobrevivência no mercado. Exatamente. Sobrevivência. Quem não entender isso, tu pega aí as principais marcas, tu pega até roupas, estão fazendo collabs, né? Restaurantes estão fazendo collabs, né? O mundo hoje é do collab. Então, assim, ó, se tu te especializar no teu segmento, no caso, vocês são, assim, ó, referências para nós, com o método Dex, que no próximo bloco a gente vai tratar. Não entender que realmente a parceria, ela é algo que não tem como mudar, né? Eu cito muito, assim, o Netflix quando chegou, né? E aí a Blockbuster, que era a maior videolocadora do mundo, teve a oportunidade de comprar a Netflix. E não vou acreditar nisso. Tu pega a questão do Uber, né? Olha o quanto isso impactou, né? Então, assim, a gente sabe que realmente existem modelos de negócio que eles, na verdade, eles impulsionam, né? Mas a gente precisa também entender que o progresso, quando ele chega, ele não bate na porta, ele vem
passa e vai levando o E que vai tem pela levando. frente, né? E a importância de tu olhar o teu colega, não como teu, meu concorrente, não vou falar. Claro, tem uns que não querem fazer e tá tudo bem, né? Mas como é bom tu encontrar um colega que entende, como tu falou, né? Nós, especialista no produto, mas tu é especialista no comprador, a Sim. coisa casa, vai rápido, fecha o negócio. Então, gira muito rápido, né? Muito Sim. negócio, muito mais coisa acontecendo, né? Uma informação importante que, para dar um choque até de realidade de quem tá, né, assistindo esse vídeo aqui, de por que a mudança ela é importante. Porque a Dexter, hoje, a minha empresa, ela só é o que é porque eu decidi fazer coisas diferentes. Porque quando eu comecei lá atrás, em 2019, eu estava competindo com imobiliárias que tinham muito mais investimento em marketing para colocar do que eu, tinham muito mais estrutura do que eu, e eu não tinha. Então, onde é que eu ataquei forte naquela época que os donos de imobiliária não estavam olhando para isso naquela época? Hoje todo mundo faz, mas naquela época não. Instagram, Facebook, marketing. Marketplace. Enquanto eu estava anunciando lá na Zero Na Hora, Zero no Hora. jornal, Pagando caí de um cabeça. absurdo de eu cara. caí de cabeça em entender sobre marketing, storytelling, de como que a gente faz o cliente comprar pela internet, como que eu Uhum. capto lead. Uhum. Só que aquelas mesmas coisas que funcionavam lá atrás, elas já não estão mais funcionando hoje. Por quê? Por que não estão mais funcionando hoje? Porque o cliente ele já entendeu como é que funciona o jogo da internet. Ele sabe que ele clica num botão e tem um xarope lá ligando para ele ou mandando um monte de mensagem. Uhum. Então, para a gente captar esse mesmo cliente que a gente captava lá em 2019, 2020, a gente tem que usar estratégias diferentes. O que eu quero dizer com isso é que as parcerias vai de encontro com isso. Se não mudar, vai acabar ficando para trás. Vai vir pessoas novas com vontade de fazer diferente e que vão te engolir no mercado. É um fato. Ou muda ou fica para Uhum. trás. E as parcerias, quando a gente fala, não é só parceria de imobiliária para imobiliária. Parceria também são parcerias estratégicas, por exemplo, de posicionamento, de relacionamento, né? Então, às vezes a gente vê que alguns colegas, eles ainda pecam ou ficam engessados na questão da parceria de negócio, que é o fim. Sim. Às vezes a gente tem que fazer parceria no meio, no início da jornada, né? Porque o que acontece? Tu tem muito conhecimento e a Mana também tem muito conhecimento. Provavelmente vocês têm muito mais conhecimento do que eu em várias áreas que eu não tenho. Assim como eu vou ter conhecimento em algumas áreas talvez que vocês não tenham. E a gente tá aqui agora num bate-papo que eu vou pegar insights com vocês, vocês vão pegar insights comigo. Ou seja, uma mão lava a outra, Perfeito. né? Essa troca, né? E aonde essa conversa aqui pode nos levar? Que daí vai lá pro final, que é o que falou dos negócios. Né? Começou numa amizade, numa troca de ideia, de insights, transformou em negócio lá no final. Então, É isso. pessoal, o nosso assunto tá muito bom, mas nós temos que fazer a nossa primeira parada, nosso primeiro break. Nós já voltamos com o Conexões Imobiliárias Podcast.
Estamos de volta com o nosso Conexões Imobiliárias, com um convidado mais que especial. Mas antes disso, você que está aqui conosco, já ative o sininho para notificações, te inscreve no nosso canal. Nós também estamos presentes nas principais plataformas, no Instagram, no Facebook, também no Spotify. Ó, vou aproveitar para fazer um merchan aqui. O Léo já recebeu uma edição do nosso livro do Sonho ao Sucesso, que já está disponível na Amazon, então vai lá, adquire, ou se não, chama no direct aqui que a gente também dá um jeito de disponibilizar para vocês. Vamos retomar então, Mana? Vamos retornar com o Léo aqui e apertar um pouquinho mais nossa conversinha aqui. Bora. Como é que tá desenvolvendo, né, os teus corretores de imóveis para esse novo mercado? Da Dexter, né? Vamos lá, Dexter é exigente, né? Como é que tu tá conseguindo estruturar isso, a metodologia, o trabalho com eles, assim? Então vamos lá. Eu não acredito em venda por intuição ou feeling, tá? Eu já fui assim no passado e eu tinha um resultado positivo, porém, quando eu sentava para entender o porquê que eu tinha realizado aquelas vendas, eu não sabia, né? Foi naquela virada de chave em 2021, quando eu comecei a estudar profundamente, que eu entendi que eu precisava ter um processo claro. Então, eu acredito em que hoje? Eu acredito em processo e método. Porque a venda, se a gente for analisar, ela tem um passo a passo. Ponto A, ponto B, o ponto C, o ponto D. Cada uma dessas etapas tem funções. Quais são essas funções? Então, como que a gente treina lá os nossos corretores? Quando inicia com a gente dá um treinamento de 5 dias, desde a parte de geração de lead até a parte lá do Pix. Tu fala o onboard? Onboard. Tá. 5 dias de treinamento. E depois desses 5 dias de treinamento, a gente tem um playbook já estruturado, que é um processo, que eu chamo, que a gente tem desenhado. É o caminho da venda ali, né? Desde a parte de geração de lead, como eu falei, técnicas de venda, resolver objeções, captação, tudo. Então, eu acredito nisso, em processo. E por que eu acredito nisso? Porque existem 2 momentos da Dexter. Existe o antes, feeling, intuição puro, e existe depois o processo. E o processo, ele tá trazendo muito mais resultado. Não só para mim. Não estou falando só de financeiro, mas trazendo resultado para pessoas que começaram do zero no mercado imobiliário, que acreditaram que podiam mudar de fato de vida ali e conseguiram mudar. Então, eu não acredito hoje em feed e intuição, tá? Pode te dar um resultado por certo tempo, porém, se tu não Se o desenvolver um mercado ele tá processo... bom, beleza. Mas e se entra em crise? Como é que faz? Tu pega ali a época 2020, 2021, que o mercado imobiliário vendeu muito. Aí, qualquer corretor vendia. Uhum, Por quê? Porque tinha muita demanda. uhum. Pega depois. Quantas pessoas vocês conhecem que desistiram da profissão? Ah, Por quê? Não tinha um processo, método, nada. Então, quando você não tem processo e não tem método, você acaba fazendo de qualquer jeito. Aí, por exemplo, agora manda uma mensagem assim. Aí chega o outro lá que é a mesma situação, eu vou mandar outra mensagem. Tá, porém aquela mensagem que tu mandou ontem, ela funciona. Por que tu tá inventando uma nova? Segue por aquele caminho. Tu já desenvolveu um método e um processo que tá dando certo. Só que o método e o processo, ele vai se adaptando com o tempo. O que funciona hoje, talvez não vai funcionar daqui a um ano. Então a gente vai ajustando, que é o que a gente falou das parcerias. Talvez as parcerias estão funcionando muito bem hoje. Será que daqui a 10 anos não está funcionando? Não sei. Uhum. A gente vai acompanhando o mercado, vendo para que lado o mercado está indo e vai se adaptando. O que a gente não pode ficar é parado. E vai construindo o processo e meta em cima do que está dando certo. Tu sabe que essa questão de tendência, a gente tem que olhar também muito o mercado de fora, né? Porque a gente vê lá a questão dos leads, né? Já tem mercados externos que já não trabalham mais lead. Eles estão, o equity mine, eles estão minerando o ouro, ou seja, trabalhando o follow-up, né? Trabalhando dentro da carteira, trabalhando o teu mentor lá, o Brian Buffini. Buffini, né? que é relacionamento Tu todo. ter a tua carteira e trabalhar em cima dela. Que, cara, isso aí já existe há, mano. Quanto tempo? Olha que bacana que tu comentou agora, Thiago. Eu conheci um corretor, eu já conhecia ele, mas nunca tinha tido um papo aprofundado. Um corretor lá de Capão na Canoa. Ele tá com 2,5 milhões de comissionamento esse ano. É muita venda, tá? Uhum. E aí, como um bom curioso, eu perguntei, tá, mas o que que tu faz? Ele não trabalha lead. Ele só trabalha a base de cliente deles e negócios criados, tá? O que que eu quero dizer com isso? Ele desenvolveu um método interno dele que funciona, tá? E que está trazendo um excelente resultado para ele.
Porém, eu conheço outros corretores, como a Kátia, que a gente falou, que Aham. tem um excelente resultado, que trabalham num formato totalmente diferente. Aham. E conheço outros corretores que trabalham com Instagram, tráfego pago e também tem um excelente resultado. Uhum. Não importa o formato que você vai trabalhar. O que importa é você se especializar em algo e desenvolver um processo, um método para aquilo que você está fazendo. Eu não acredito em profissionais que ficam dando tiro para tudo que é lado. Porque hoje eu estou fazendo uma coisa, amanhã eu estou fazendo outra. Como que eu vou ser bom em Sim. algo se eu cada dia eu estou fazendo algo diferente? Sim. Então, o que vai de encontro com isso que tu falou, Thiago, é esse corretor que eu conheci, ele não trabalha lead. Ele trabalha a base dele. Ele está com 2,5 milhões de comissão. Isso é 1% dos corretores. Não sei se chega a 1% dos corretores do Brasil colocam isso. Eu acho que nem 1% chega, tá? Uhum. 2 milhões de comissão É, e a meio no Top ano. 1 Remax Brasil fez líquido 5 milhões. Então, tu imagina um corretor colocar sozinho. Não tô falando empresa, tá? Um corretor colocar 2,5 Aham. milhões de comissão. Aham. É muita coisa. É. Só trabalhando a base. Então, não importa o formato que você vai trabalhar, mas se especialize em algo. E tu falou a questão, fica especialista, mas tem a constância, né? Exato. Eu comecei aqui, não deu certo, não testo, que não fico, né? Tem que ter uma constância também do que tu é bom, do que tu é bom. Sou boa ali na minha parceria, sou boa na minha carteira, mas então tem que ter uma constância. Eu acredito muito nisso também, né? Ô, Léo, já conta pra nós então, não sei se dá pra contar, Hum, o método Dex. claro, vamos contar um pouco aí pro pessoal. Basicamente, o método Dex, ele é a parte da venda, a parte comercial e a parte do marketing, tá? Então, esses dois pilares aí que, entre esses dois pilares, a gente sabe que tem muitas coisas dentro desses dois pilares, né? Mas então, resumidamente, como que eu faço para captar os meus clientes? Porque eu entendi uma coisa, que muitas pessoas ainda não entenderam esse jogo no mercado imobiliário. Eu posso ter a melhor padaria da minha cidade, os melhores doces, os melhores salgados, o melhor atendimento, uma padaria linda e maravilhosa. Porém, se não entrar cliente dentro dessa padaria eu vendo meus doces e meus salgados, não vendo. O que eu quero dizer com isso? Dentro do modelo de negócio que você vai atuar, você precisa ter pessoas entrando dentro dessa padaria. Onde é que estão esses clientes? Eles estão em lista, eles estão em network, eles estão em lead, eles estão em eventos. Vários Aonde canais. eles estão? Tem Uhum. vários canais. Então a gente passa para os nossos corretores o conhecimento deles entenderem que tem formas para eles captar cliente tanto de forma gratuita como paga. Uhum. Quais eles vão seguir? Se está sem dinheiro, vai seguir a gratuita. Se está com dinheiro, segue a paga e continua na gratuita. Uhum. Só que sem cliente não tem venda. Por quê? Que a gente frisa muito isso com os nossos corretores. Porque o corretor hoje ele está mal acostumado. Eles querem ficar embaixo do ar-condicionado, esperando o lead cair, esperando aquele cliente, não, eu tô indo para a praia sábado para comprar um apartamento de 1 milhão. Uhum. Cara, isso é de 1 milhão. Então, o corretor ele tem que aprender a ele mesmo ir Buscar. atrás dos próprios clientes. Tem até algo que eu gosto de falar que não fica esperando o peixe pular no barco. Vai atrás do peixe. Pesca o peixe. A vara tá aí. Então, o que a gente faz no Metro Dex? A gente dá o peixe, a gente dá a vara, Aham. fala onde está o rio Aham. e tem peixe naquele rio. Aham. Agora, ele que tem que colocar a A isca isca. no anzol e jogar essa vara lá na lagoa para pegar o peixe. Então, o Método Dex se resume em a gente trabalhar as principais coisas que vão acelerar o processo desse corretor. Então, quando a gente fala da parte comercial, como que ele tem que abordar um cliente por uma ligação? Como que ele tem que abordar um lead que ele recém recebeu para não enviar as ofertas de cara e gerar um rapport, uma conexão no começo? Como que ele resolve uma objeção? Como que ele aplica uma técnica de venda, mas não sendo um vendedor, deixando na cara que tu tá vendendo? Uhum. E em cima disso, como eu falei, são 5 dias de treinamento, né? Isso é para somente donos de imobiliário ou para corretores também? Não, corretores e donos. Eu tenho assessoria pros Os dois. dois. Olha só, que legal isso. Então, tu tem uma mentoria para ambos os profissionais, tanto o proprietário, o gestor, como tu também tem para corretores autônomos. Tem para corretores e para donos de imobiliária. Obviamente que os assuntos eles são diferentes, Uhum. né? O corretor ele busca por vender mais. Uhum.
O dono, ele busca, obviamente, A também equipe por buscar mais profissionalizar, treinar o Aham. time dele, Aham. criar processos, entender o que está funcionando mais hoje. Então, a mentoria, elas são separadas, né? Tipo, o dono é um assunto, o corretor é outro assunto. Quanto tempo dura essa mentoria? 6 meses. 6 meses. 6 E é meses. presencial, online? Como é que funciona? Online. São aulas ao vivo que acontecem de 15 em 15 dias. Aham. Fora isso, essas aulas de 15 em 15 dias a gente já tem as pautas dessas aulas, Uhum. mas fora disso a pessoa tem acesso a mim para marcar reuniões, para tratar as dificuldades que ela está enfrentando naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou dando uma mentoria aqui para o Thiago, nós temos as aulas, as 12 aulas. Só que não é só essas 12 aulas. Léo, eu tô com dificuldade aqui em captação. Aham. Vamos marcar uma call e tu me passa o que tu tá fazendo aí na tua empresa. Vamos marcar essa call. Eu vou te dar as instruções que eu estou executando na minha empresa e você vai replicar para o teu negócio. E, obviamente, quando você for replicar, você vai encontrar dificuldades. E eu vou te ajudar a resolver essas dificuldades. Porque nada mais é que a minha mentoria, a minha assessoria é um atalho. Consegue fazer sozinho? Consegue. Mas pode demorar 3 anos para chegar lá, 2 anos. Com a mentoria, talvez consiga chegar em 30, 40, 60, 90 dias. Vai depender da carga de tempo e foco que tu vai determinar para isso. E me diz uma coisa, tu trabalha o dress code nessa mentoria também? Trabalho. É? Mas ó, olha só, tocou num ponto bem importante, ô Thiago, que é o nosso posicionamento de imagem, correto? Perfeito. O que vai de encontro com isso? Hoje o Leonardo aqui, eu tô de terno, tô bem aqui apresentado, certo? Por quê? Porque eu quero me conectar com donos de imobiliário, com corretores, pô, para passar mais autoridade, correto? Perfeito. Só que isso eu vou conectar com certas pessoas. Tem dono de imobiliário e corretor que vai me olhar e vai olhar, bah, lá o cabelinho para trás, todo arrumadinho, todo lambidinho, e não vai se conectar comigo. Talvez se eu tivesse aqui de uma outra forma vestido, eu ia conseguir conectar com esse cara. Então eu tenho que flutuar em áreas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Lá no meu Instagram, às vezes vocês vão ver conteúdo meu de terno, às vezes vocês vão ver conteúdo meu de roupa mais simples. Por quê? Porque eu quero me conectar com vários tipos diferentes de corretores e donos de imobiliária. Só que aí eu quero trazer uma informação importante agora para o dono e para o corretor sobre a vestimenta. O que é importante nós entendermos profundamente sobre isso? Primeiramente, se eu chegar dessa forma aqui que eu estou vestido para atender um cliente lá no interior que lida com soja, com vaca, essas coisas, eu chegar vestido assim, eu vou me conectar com essa pessoa? Dificilmente. Dificilmente, porque aquele cara vai estar de chapéu, botando a camisa ali aberto, Ele vai dizer assim, lá vem engomadinho. entendeu? O que Eu ele não quer? vou me conectar. Não vai. Então, o que acontece? A minha vestimenta tem que estar de acordo com o público que eu atendo. Se eu trabalho, por exemplo, minha casa, minha vida, como que eu vou chegar assim para atender um cliente minha casa, minha vida? Eu vou Sim. assustar o A pessoa fica cliente. constrangida, né? Eu tenho que me parecer com o cliente. Então, não adianta eu estar num nível muito acima do cliente, eu não vou criar conexão. É. E mercado Famoso imobiliário é relacionamento. Para que a pessoa goste de mim, eu tenho que criar conexão com essa pessoa. E começa na vestimenta. Então, qual que é o conselho que eu quero deixar? Hoje o Leonardo, como empresário, eu não atendo mais clientes, muito pouco, só os clientes que já estão no meu ecossistema da Da antiga. tua carteira, Exato, né? da minha carteira. Só que o meu posicionamento hoje é eu estar de forma presente no digital e, obviamente, eu quero passar uma autoridade e essa vestimenta me ajuda. Porém, eu tenho que flutuar em ambientes diferentes. Às vezes eu estar de moletom, eu vou conectar com aquele dono de imobiliária que já não se veste de terno. Uhum. Só que eu vou atrair ele e talvez eu consiga mudar o pensamento dele com ele consumindo meu conteúdo ali dia a dia, Sim. né? Só que tudo vai depender de quem é o meu público. Então, um corretor, para ti, que atende um cliente de um poder aquisitivo maior, tu chegar lá mal vestido, não vai te conectar. Assim como tu atender um cliente de porte baixo, de um perfil de imóvel menor, chegar muito engomado lá, não vai criar conexão. Então, é se parecer com o cliente. Hoje eu vejo que muito corretor quer se parecer com o corretor da internet, né? Isso Tipo assim, ó, mesmo.
Segue o padrão, né? Tipo assim, ó, vai lá, hoje, né, calça na Calça na canela, né? E apertada, né? Calça na Não sei canela, como é que consegue respirar. calça na canela, apertada, engomado. Mas quem é o teu cliente? Isso, Se tu chegar assim para atender um cliente que não tem nada a ver com aquele perfil, cara, o cara não vai se sentir confortável contigo. Tu vai virar chacota naquilo ali. Uhum. Então, tipo assim, saiba flutuar em ambientes diferentes. Se o teu cliente é um cliente que se veste mais adequadamente terno, tu vai se comportar assim. E nós que estamos na praia, por exemplo, né? Como é que o nosso cliente chega para olhar imóvel aqui? Às vezes chega até de sunga Vem com ou biquíni traje de banho. amarrado, Calção e chinelo, correto? Isso aí. Então, assim, eu receber o cliente assim, para atender ele, e ele vai chegar às vezes de calção e chinelo, eu tô afastando esse cliente de mim. Não que eu tenha que estar de calção e chinelo Não, também, mas uma coisa mais leve, né? mais leve. Mas daqui a pouco tu pode atender ele no ambiente dele, não dentro da imobiliária. Exato. Aí tu pode ir um pouco mais despojado também, né? É Por entender exemplo, pra atender também, Por né? exemplo, combinou, já vi corretores se reunir, tipo, até na beira da praia, às vezes, Isso. pra se conectar com o É. cliente e tal, entender mais profundamente o cliente. Ah, ó, tu não vai chegar Não vai assim, chegar de terno, tu né? vai preparado para o ambiente que É. tu tá. Então é saber flutuar nos ambientes certos, né? O dress code ele vai te ajudar, mas tu tem que saber quem é o teu cliente, senão tu vai ter falha É. nessa comunicação e não vai criar aproximação. Só pra complementar, Léo, dentro disso é importante que o corretor ele entenda qual é o nicho dele. Eu falei isso agora, o ticket dele, né? Não adianta querer vender fazenda, vender Minha Casa Minha Vida, vender Alto padrão. alto padrão. Ó, isso não é achismo, isso é dados, Uhum. tá? Se vocês pegarem e analisarem os corretores do Brasil todo, os que mais têm resultado são corretores que focam em um nicho específico. Não importa qual nicho seja, Minha Casa Minha Vida, alto padrão, médio padrão, fazenda, sítio, 2 dormitórios, beira-mar, não Aham. importa. Por que que o nicho ela é importante? Porque você se vende como especialista e Aham, autoridade uhum. naquilo. Perfeito. E se você pegar um cliente, captar um cliente que busca por aquele tipo de nicho específico, tu vai entender profundamente sobre o assunto e tu vai dar uma aula para o cliente sobre aquilo. Ah, Só que aí hoje, com a internet, o cliente ele tá sabendo mais que o corretor. Então, se eu tô trabalhando num quarto hoje, casa em condomínio amanhã, área de terra amanhã, eu não tô bom em nada. Eu tô com a síndrome do pato, que é o que eu uso. O pato ele corre, nada e voa, mas ele não faz nenhum dos três direito. verdade. Então, quantos patos no mercado imobiliário tem? Que estão hoje atendendo um dormitório, alto padrão, área, e não estão sendo bons em nada. São sendo bons em nada. Isso prejudica. E aí, na cabeça do corretor, porque eu já fiz essa análise profundamente dentro da minha imobiliária. O corretor ele pensa o seguinte: quanto mais imóveis eu trabalhar, quanto mais clientes eu atender de formas diferentes, de produtos diferentes, mais eu vou vender. Na cabeça deles funciona assim. Mas não é assim que funciona. Eu vendo pão na minha padaria. Se eu vim comprar laranja, eu não tenho laranja. Daí eu vou buscar por uma parceria que vende Isso, laranja. Aí a parceria. Aí que entra a Meu parceria. cliente quer lá um condomínio bom, mas eu não sou especialista. Vem aqui, colega. Preciso Porque- disso, né? Porque raciocinem comigo. Se eu estou trabalhando fortemente hoje um cliente de apartamento de um dormitório que vai vir na praia no final de semana, eu vou ter que ligar, atualizar, conhecer esses apartamentos para apresentar para o cliente, correto? Correto. Aí na próxima semana eu estou entendendo tudo sobre um dormitório porque eu me aprofundei nesse assunto. Só que na próxima semana eu peguei um cliente de casa em condomínio. Eu vou ter que parar de buscar por apartamento de um dormitório porque agora eu vou ter que entender o que está rolando de casa em condomínio. E aí, olha o tempo que eu invisto nisso. A gente está falando de tempo, que é o que a gente tem de mais valioso na nossa vida. Então, até eu estudar, entender o que está acontecendo nas casas em condomínio, leva tempo. Se tu se aprofundasse só em casa em condomínio, tu não teria que estar toda hora ali se aprofundando de cabeça naquilo. Não. Tu vai acompanhar o que está saindo, o que está entrando de novidade, só. Então, tu tá sempre mandando as novidades pro cliente, tu tá sempre à frente do mercado. Não tem como eu competir com um corretor que trabalha só casa em condomínio, sendo que eu trabalho todos os tipos de imóvel. Esse corretor que trabalha só casa em condomínio, ele vai me dar uma lavada. Não só isso, não vai gerar conexão, vai Isso. passar até insegurança pro cliente que está comprando e investindo. Porque ele vai fazer perguntas que tu não vai saber responder, vai ser trivial, né? Por exemplo, quando a gente vai vender uma casa em condomínio, vamos trabalhar numa casa aí acima de um ticket acima de 3 milhões, certo?
O cliente, ele é um cliente que provavelmente ele já... Vamos falar da praia. Ele é um cliente que ele já construiu uma casa, provavelmente ele já tem uma casa em condomínio, ele entende sobre pedra, sobre mármore, sobre esquadrilha. Por quê? Porque ele já fez isso na casa dele, ele entende, ele tem lá. Aí vai o corretor, só abre a casa ó, essa casa aqui é tanto, tantos metros. Deu. Aí o cliente pergunta, tá, e qual que é essa pedra aqui? Não sei. Então, tipo assim, quando tu tá trabalhando um ticket alto, tu tem que gerar valor para aquilo. Da onde que veio a pedra, né? Essa pedra veio da França. Não, Qual que é a outra metragem desse questão que o porcelanato? pessoal comenta também, condomínios, lotes molhados ou não, né? Sim. Então, tem razão, o camarada que não tiver ciência de que ele tem que se especializar, ele vai ser um pato, realmente. Não tem como. A gente tá falando de resultado e tempo. É. Então, eu acredito que todo mundo que tá olhando esse vídeo aqui quer ter mais resultado. A gente tá falando de vender mais. Para vender mais, eu tenho que me especializar em um nicho. Ô, Léo, e continuando nessa pegada aí do método, qual a importância do follow-up? Ixi. Olha só, eu acredito que tem 3 tipos de corretor no mercado imobiliário, tá? O que planta, o que rega e o que colhe. Partindo desse ponto, o que seria um corretor que planta? É quando o cliente entrou para mim agora e ele está recém no início da jornada dele, na qual eu vou educar ele sobre o mercado, vou explicar para ele esse bairro aqui é melhor, esse bairro aqui é mais movimentado, esse aqui já é mais quieto. Então ele está naquela parte ainda de entender o mercado. Só que aí o corretor ele quer aquele lead, aquele cliente que é para comprar para agora. Na jornada final já. Então esse corretor ele vai dar ali, vai passar esses ensinamentos para o cliente, educar ele, e logo ele vai parar de trabalhar esse cliente e vai partir para um outro cliente que está mais preparado para comprar. Enquanto isso, esse cliente agora caiu na mão de outro corretor. E esse corretor ele não vai precisar mais plantar, porque a ideia já foi plantada por outro corretor. Aí esse corretor ele vai só regar, que é o quê? Enviar as opções de acordo com aquele corretor, com aquele cliente, com o que aquele cliente ele está procurando. Fazendo fluxo Porque de ele já foi cadência ali. educado do que é o melhor para ele. Uhum. Só que vai chegar um momento que esse corretor que rega, ele vai enviar a opção e o cliente não tomou a decisão ainda de comprar. Nesse momento, ele desiste desse cliente e vai para o outro cliente. Aí chega um outro corretor que captou esse cliente também, que vai chegar e vai só colher. Por quê? Porque alguém já explicou sobre o mercado, já enviou opções e agora chega um lá e só é que colhe. Qual o profissional que nós temos que ser no mercado imobiliário? Nós temos que ser os 3. Nós temos que ser o corretor que planta, que rega e o que colhe. Perfeito. Só que para isso, a gente tem que trabalhar fortemente o follow-up. E o follow-up, para cliente quente, ele tem um tempo. Para cliente que está morno, ele tem outro tempo. Para cliente que está frio, tem outro tempo. São objetivos diferentes. O que a gente faz lá na nossa empresa, tá? Vou entregar uma sacada aqui de graça aí para quem executar isso, já vai ter muito resultado positivo com isso. Nós não descartamos nenhum cliente. Como assim não descartamos nenhum cliente? Primeiramente, todos os clientes que são descartados no CRM do corretor, que o corretor ele identifica que aquele cliente não está pronto para comprar, ele vai para um funil que eu chamo de funil de base. Esse funil de base, hoje nós temos em torno de 4.000 leads nesse funil. Nós temos estratégias que nós enviamos mensagens de X em X tempo, que não é mensagem de oferta, porque daí vai de encontro com o que a gente falou aqui nos bastidores, né, mano? Ser interessante para depois antes de ser interesseiro. Vai tratando. Eu vou tratando, só que não é enviar oferta. Eu trabalho esse lead como se eu fosse um jornal da minha cidade. Uhum. Só que um jornal da minha cidade atrelado ao mercado imobiliário. O que está acontecendo em Capão? Uhum. Quais as valorizações? Uhum. Hospital, duplicação de via, restaurante novo. Eu tô toda hora na cabeça dele. Ou seja, esse funil de base, ele me traz hoje em torno de 2 a 4 leads qualificados por dia. Nossa. Leads que estão prontos para efetuarem a compra hoje. Só que esses leads eles foram descartados há 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás. Que eu vou nutrindo, até esse lead estar pronto para comprar. Então, por exemplo, nós temos SDR na empresa. A gente já vai falar nisso já também. Mas
O SDR ele faz a qualificação. O lead que não está qualificado hoje vai para esse funil de base também, até ele estar pronto. Volta. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Hoje essa base, ela me traz 30% da receita da Dexter. Que são leads que eu já paguei por eles, que se eu não tivesse trabalhado esses leads a médio e longo prazo, eles estariam comprando com o meu concorrente. Então, por que eu criei isso? Lembra que nós falamos lá de 2021, que eu comecei a mapear? Sim. Sim. Lá em 2021, nós estávamos há 3 meses ruim de venda. E aí eu pensei, nós estamos com corretor, estamos gerando leads, nosso marketing está bom, o que está acontecendo de errado? E aí, naquela época, nós tínhamos uma base de 1.000 leads, cerca de 1.100 leads, tá? Que estavam parados no CRM do corretor, que não estavam sendo tratados. Eu, Leonardo, peguei daqueles 1.100 e liguei para 100 contatos. Dos 100 contatos que eu liguei no dia, 30 apenas me atenderam. Dos 30 que atenderam, 15 haviam comprado já. Só que compraram com o meu concorrente, não compraram comigo. Aí eu pensei, eu liguei para 100, só 30 atenderam, 15 compraram. E se eu ligar para esses 1.100, quantos já compraram eu vou ouvir aqui? Eu fiz uma conta lá, né? Eu vou ouvir muito, já comprei. E aí foi... Sim, 15% dessa Imagina. tua base aí. Não, 15 de 100, né? Mas tu ligou pra 30. Olha só que loucura. 130 só Perfeito, atenderam. É. né? Mas olha só, ô Thiago. Então eu identifiquei o problema. Porque... E aí, em cima desse problema, eu resolvi ele criar um processo para que ele não se repetisse. Então foi aí que eu criei um processo, que é o que eu chamo de funil de base, e as estratégias de envio de mensagem de X em X tempo, que hoje essas pessoas eles voltam a procurar, hoje prontos para comprar. Então eles estão naquela fase agora de colher, porque eles já foram plantada a ideia e regados Sim. lá atrás. Agora eles estão prontos para colher. Sim, tu não deixou Ô, morno Léo, lá, dentro disso que tu falaste, a gente sabe, né, que a média da compra, tomada de decisão até a compra, né, leva em torno de 1 ano e 4 meses. E outro estudo que mostra que aquele comprador, ele está sendo atendido ou está em contato com pelo menos 5 corretores. A importância de tu ter uma estratégia, tu trabalhar com inteligência imobiliária, tu ter método, né, realizar o follow-up, mas também tu ter um SDR que faz o tratamento, que faz o pré-atendimento, que pré-qualifica. Como é que tu enxerga hoje isso? Porque praticamente no Brasil inteiro a gente vê os grandes players falam do SDR, já estão trazendo também o Sales Ops, que é praticamente o babá de corretor para conseguir fazer avançar a conversão nas outras etapas do funil. Como é que tu enxerga isso? Claro, vamos lá. Primeiramente, hoje, quando a gente vai para a parte de geração de clientes, a gente sabe que vai entrar clientes ali que não têm realmente potencial de compra. Ou que estão buscando por um produto que eu não tenho para vender. Estão buscando locação, clicaram no anúncio por errado. Minha Casa Minha Vida. Quando eu passo esse cliente para o corretor, ele vai lá e liga, ele já se frustra. Então ele cria inconscientemente ele cria uma imagem que cada lead que ele vai receber, às vezes ele tá nem aí. Então por que o SDR ela é importante? Porque o SDR ele passa os leads para o corretor que só que estão prontos para comprar. Então, lá o meu corretor ele recebe o áudio dessa primeira ligação do SDR gravado, com as informações ali, tudo para identificar quem é essa persona, se é uma persona séria, se é brincalhão, se tem filhos, por que decidiu comprar um litoral. O meu corretor, ele tem bagagem para ele poder fazer esse primeiro contato com o cliente. O que eu quero dizer com isso? Tempo que a gente tem de mais valioso, a gente falou disso recém. A gente não pode perder tempo. Então o meu corretor não pode perder tempo. Eu passo para ele só o que está pronto para ele trabalhar, não na fase final do funil, mas o que tem que regar, o que tem que plantar ideia e o que tem que colher. Mas pessoas que querem de fato comprar um imóvel. E aí depois a gente trabalha a questão do relacionamento, que vai de encontro também com o que você falou. Hoje, a nossa média de compra lá em Capão, que a gente tem isso mapeado, lá na nossa imobiliária é 6 meses. Ou seja, o cliente ele pode demorar um pouco mais do que isso e ele pode comprar até mais rápido do que isso. Mas a nossa média, juntando todas as informações que a gente tem desde que a gente abriu a empresa em 2019, é a média de 6 meses. Então a gente traz isso para os nossos corretores para eles entenderem que, tipo assim, pô, tu não vai
mandar uma mensagem, visitar, e o cliente vai comprar amanhã. Não é assim que funciona. Uhum. Tu vai ter que trabalhar. Ali tem a questão do follow. Uhum. E aí, o que você comentou, Léo, o cliente, normalmente, ele tá falando com mais 4 corretores, 5 corretores. E eu tenho que estar ciente disso. Eu não posso ser inocente de pensar que o cliente, nossa, eu tô falando só com o Leonardo. Não. E aí, Já é meu, esse cliente fidelizou, né? E aí é uma fala que eu uso muito no mercado imobiliário. Se eu não fidelizo o meu cliente, não crio conexão com ele profunda, o que vai acontecer? Eu vou atualizar imóveis para ele, vou ir conhecer esse imóvel, vou fazer foto e vou enviar para ele. Se existir um corretor que está mais conectado com ele, o que esse cliente ele vai executar? Ele vai encaminhar esses textos e essas fotos que eu estou enviando para esse corretor. Então, automaticamente, eu estou trabalhando para o meu concorrente Sim, e eu tá nem sei. preparando ele pro Então, outro imagina lado. eu estar aqui me matando, trabalhando o dia todo para estar trabalhando para outro que eu não vou ganhar nada. É. Então, quando a gente não cria uma conexão profunda com o nosso cliente, a gente perde venda, trabalha de graça para os outros. Então, como que a gente faz para resolver isso? A melhor forma de criar proximidade com uma pessoa nunca vai deixar de ser pessoalmente, né? Olho no olho, aperto de mão firme, conversar. Depois é a videochamada. Por que videochamada? Se vocês analisarem, com quem que a gente faz videochamada? Filho, mãe, vó, Quem é pai, mais próximo com da as pessoas gente, que estão né? mais próximas da gente. Então a gente tem que usar a videochamada Pra gerar uma para conexão, criar né? conexão. Ah, mas eu não consigo. Por exemplo, nós que estamos aqui no litoral, que o nosso cliente está fora. Sim. Ah, mas o cliente não consegue me receber, tá na correria, eu tenho que viajar 5 horas para ficar só meia hora com ele. Ah, tu não consegue ir por pessoalmente, o cliente não quer te receber? Videochamada. O porquê é videochamada? Olha só, presta atenção nisso aqui, para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo aqui. Eu trabalho lançamento. Para vender lançamento, para investimento, qual que é a ideia que eu tenho que vender? Não é o lançamento, eu tenho que vender a minha cidade. O que está acontecendo na cidade? Para que lado a cidade está indo? Quanto que está valorizando nos últimos anos? Uhum. Eu tenho que trazer esses dados para a última coisa, seu produto. Ou seja, se eu trago o cliente para uma videochamada, eu vou usar o pitch de, eu não quero te vender nada, fica tranquilo. Eu quero te apresentar o que está acontecendo no nosso mercado. Porque antes de tu pensar em investir aqui, tu precisa entender para que lado Tramandaí, Capão da Canoa, Imbé está indo. O que está acontecendo aqui na cidade? Por que cada vez mais investidores estão indo aqui? Agora, seu trabalho imóvel pronto. O que eu mais vejo o corretor fazendo? Separa um monte de imóvel, o cliente vem, às vezes tu mostra imóvel e o cliente diz que não gostou de nada. Usa a inteligência a teu favor. Faz a videochamada antes com o cliente, tu vai fazer o seguinte, seu fulano, para não desperdiçar o teu tempo, que é o que tu mais tem de valioso, vamos marcar uma videochamada que eu quero te mostrar alguns pontos que não estão na descrição e nas fotos que eu te enviei. E eu quero te trazer isso numa videochamada para te entender mais profundamente sobre esses imóveis. Vamos marcar uma reuniãozinha aqui de 15, 20 minutos? Nessa videochamada, tu vai usar primeiramente para criar conexão, entender o cliente mais profundamente, rapport, entender o porquê a decisão de compra, tudo. Primeira coisa é gerar conexão, nada de venda. Depois, ali dos 10, 15 minutinhos de conversa, tu vai abrir a tela, apresentar a tela do teu computador, aqueles imóveis que tu ia mostrar para ele pessoalmente, e aí naquele atendimento virtual, o cliente ele já está vendo as opções e te dizendo, eu gostei desse porque ele tem a sacada aqui, gostei desse por causa dessa posição solar, gostei desse por causa do condomínio barato. Tu já está fazendo o que, se tu ia mostrar 10 imóveis, daqui a pouco tu vai mostrar 3. Já qualificando. Já qualificando. Então, por quê? Porque o cliente ele já vai te abrir as objeções e os desejos dele nessa videochamada. Quando ele vier pessoalmente olhar esses imóveis na praia, tu já entendeu antes o processo. Quantos corretores que fazem isso aí? Ô, Léo, e Muito dentro dessa trabalho. linha, dessa linha, a gente falou follow-up, a gente falou de SDR, mas a gente precisa tocar num assunto que, até encaminhando já para o final da nossa conversa, os corretores, eles gostam só de trabalhar com os clientes por WhatsApp. Aí tem uma frase que eu conheço. Em terra de WhatsApp
Quem tem ligação é rei. Ó. Gostaram dessa? Repete. Boa. Em terra de WhatsApp, quem tem ligação é rei. Por quê? Hoje é normal, as pessoas estão Não. realmente no É. WhatsApp, né? Só que o que que acontece? O WhatsApp, o cliente ele me responde o que ele quer, ele pode me deixar falando sozinho, eu não Ele pode consigo gerar. apertar e só olhar o que que é mensagem, soltar e não É. ler, e Tu não deixa lá, sente o cliente, né? e te Então, bloqueia. então o WhatsApp é uma ferramenta muito importante de venda, porém, a gente precisa entender que eu tenho que construir uma conexão com o cliente e por WhatsApp não vai ser. O WhatsApp ele é um complementar. Como assim um complemento? Primeiramente, É a ferramenta, né? ferramenta. Eu criei conexão com o cliente e tudo mais. Eu vou usar o WhatsApp para buscar mais conexão. Mas como? Eu vou gravar um vídeo personalizado para o cliente. Uhum. Bota a cara. Olha só, eu vim aqui especialmente gravar esse vídeo aqui para você, desse apartamento aqui que eu te enviei, que você viu que você gostou. Eu tô mandando algo personalizado no WhatsApp dele. E aí eu boto no texto. Fiz um vídeo especialmente para você desse Guarnição. apartamento que você gostou. Então o WhatsApp ele é um complemento. Só que eu não consigo entender profundamente o que esse cliente ele quer pelo WhatsApp. E aqui vai uma dica importante. O que que os corretores estão executando hoje? Eles estão botando os clientes para trabalhar. Sabe por quê? Quando eu vou lá pro WhatsApp, primeiro que é o seguinte, vamos supor, eu tô buscando por imóvel. Aí eu tô lá, tô olhando imóvel, o corretor me manda mensagem. Léo, tu gostou desse apartamento? Me fala mais o que que tu achou interessante aqui. Ele tá me botando para trabalhar. Por que me botando para trabalhar? Porque eu vou ter que pensar para dar uma resposta para esse Aham. corretor. Meu dia é corrido, eu não tô afim de dar essa resposta. Vou abrir, não vou responder. Certo? Aham. Uhum. Então o que os corretores estão fazendo é isso, dando tarefa para os clientes. E nós temos que facilitar a vida desses clientes. Aonde que eu vou buscar esse feedback? Na ligação, a videochamada, pessoalmente. Porque na ligação vai ser uma Ela conversa fala. informal e vai Ela falar. fala. E outra, ele tem que É. te enxergar como uma solução e não como, poxa vida, mais um cara enchendo meu saco, querendo vender. Porque, tipo assim, ó, tu tá aqui numa correria. Se tu abrir o teu WhatsApp agora, vai estar cheio de mensagem para te responder. Sim. Tua vida é corrida. E aí tá ali um corretor querendo saber de feedback de imóvel. Tu vai responder? Na maioria das vezes não. Né? A não ser que tu já tiver uma conexão muito profunda com aquele corretor. Só que hoje muitas pessoas estão invertendo a ordem da coisa. E aí Querem o se tu cliente dá pronto. tarefa pro cliente, pô, Ele vai desistir, né? Daí vai isso passar para aquele facilita a corretor. vida. É. Aí às vezes ele vai comprar do outro lá que tem muito menos conhecimento que tá só, às vezes, só enviando opção. Daí te pergunta, mas ele tem menos conhecimento, tá vendendo? Né? Exato. Mas tem É a questão. importante a gente pegar o feedback do cliente para entender? Mas o WhatsApp, dependendo do momento de conexão que tu tá com esse cliente, tu vai ficar falando sozinho. Porque hoje é o mais comum que eu mais escuto, o meu cliente, ele entra, ele tá bom para comprar, mas daqui a pouco ele não me responde mais. Desapareceu. Né? Claro, tu fica ali dando um monte de tarefa pro cliente, tu manda uma opção, já pede um feedback. Tu acha que o cliente vai ficar parando para responder, para te dar uma mensagem elaborada? Nossa, ele Não, quer... e por isso tem que estar bem estruturada a questão do follow-up, tu Sim. ter também a questão do SDR hidratando e catequizando aquele cliente, gerando uma conexão, pelo menos que seja com a tua empresa ou com... Enfim, gerar essa... Tu não perder o fio da meada, né? Mas mais do que isso, tu ter rotinas, né? Não, só daqui a 15 dias contato o cara de novo. Já perdeu o cliente. Já foi, Já né? foi, já Já tá na mão de perdeu. outro. É. Já foi. Ô, Léo, aproveitando aqui o gancho, assim, como tu avalia hoje o mercado imobiliário aqui no Litoral Norte? Olha, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que o mercado imobiliário, no ano passado, e aqui no litoral, ele teve um crescimento de 20% comparado a 23 para 2024, é isso Aham, mesmo? é isso aí. Então eu acredito. E 6 bi de VGV, tá? Tramandaí, Imbé, Capão, Xangri-Lá e Torres. É muita venda, né? Caraca, velho. Já até ontem. Ontem não, semanas passadas tivemos o evento Litoral do Futuro lá que o AD1, né, Uhum. fez, o Duane, e ele trouxe dados lá que é o seguinte: o mercado imobiliário do litoral já é o maior do estado. Olha só. As pessoas estão enxergando o litoral com outros olhos, né? E daí, vamos lá. Quando eu cheguei aqui em Capão, quando eu comecei a atuar como corretor, o que que eu vi? Tive a percepção que as pessoas compravam imóvel para lazer, para investimento, para revenda. Só que mudou. Hoje as pessoas estão vindo
para o litoral para morar, Ah, trazendo as famílias delas para cá, buscando qualidade de vida. Passa um ano agora aqui, né? É, Não só verão. lá em Capão, por exemplo, a escola particular lá não tem vaga, tá tudo Uhum. lotado, né? Então, o poder público e o privado lá estão buscando parcerias para trazer escolas lá para Capão na Canoa. Por quê? Porque não tem mais vaga. o Grupo PS, né, tá trazendo um empreendimento incrível, né? Incrível. Hospital, shopping, a parte de hotel com possibilidade de locação também, né? E isso vai movimentar muito o litoral. Lá em Capão agora está sendo muito explorado o lado da lagoa, né? O Duane começou a explorar isso e está vindo fortemente cada vez mais com isso. E isso vai influenciar muito para o litoral nos próximos anos, não só para Capão, mas acredito que aqui em Bé e Tramandaí também Sim. está se desenvolvendo muito para Sim, isso. tem a questão do desassoreamento aí, IRS, né, que o nosso litoral aí entrou no programa, então muito em breve a gente vai ter a exploração Das da rota lagoas. lacustre Uhum. aqui, né, então isso aí, cara, vai ser incrível, né? Sim. Então acredito que pelos próximos anos a gente vai ver muita coisa que talvez a gente nem imaginasse que iria acontecer há 5, 10 anos atrás. Olha aí, ó. Quem estiver preparado vai poder beber dessa água pura, então, né? Com certeza. É, E quem chega primeiro bebe água limpa. É Então, isso quem se aí. atentar a essas coisas que estão acontecendo, Acordar pro mercado, né? Pro novo mercado imobiliário, se né? prepare, né? Utilize o método DEX. é, Trabalhe com Conhecimento. representações também, exatamente. né? E esteja sempre atento ao mercado, né? Léo, ó, indo para a parte final do nosso programa, nós temos um quadro que se chama Conexões Finais. Léo, conta pra nós, o que te motiva a acordar e sair de casa diariamente? Então, hoje é transformar a vida de pessoas, né? Através da minha empresa, através do meu conhecimento, poder, de certa forma, mudar, né? Uma vida, às vezes, que estava sem propósito, uma imobiliária, às vezes, que não estava conseguindo performar, um corretor que estava 6 meses sem vender, começar a ter resultado aí depois da mentoria. Então, isso hoje é o que me motiva. E, com certeza, também, falando de uma forma pessoal, não profissional, eu gosto muito de viajar. Então, para viajar tem que trabalhar, né? Então, eu gosto muito de viajar, praticar snowboard, jogar poker, onde eu faço network também por todo lugar que eu frequento. Então, assim, o que me motiva é isso, entendeu? É ter essa liberdade geográfica de poder estar em qualquer lugar que eu desejo, de conhecer novos lugares, sou apaixonado por isso. Então, eu saio da cama e com o pensamento hoje, quanto mais pessoas eu ajudar, mais eu vou crescer. Então, o meu jogo hoje está em ajudar as pessoas, porque com isso eu não vou ganhar só de forma financeira, mas obviamente eu vou criando espaço com isso a médio e longo prazo e também consigo aproveitar a minha vida pessoal ali de uma forma também positiva. E para finalizar, o que que o Leonardo fala para aquela pessoa que está querendo fazer uma transição de carreira, quer entrar no mercado imobiliário, mas ainda falta aquele empurrão? O que que tu daria para ela? Vamos lá. O melhor conselho que eu posso dar para quem quer fazer essa transição para o mercado imobiliário é que vai ser de fato difícil, porém, se você procurar uma imobiliária que já tem um método, que tem um processo pronto para te executar, talvez você não vai passar tanta dificuldade. Mas se você escolher uma empresa errada que não vai te dar esse suporte, talvez você vai ficar 3, 4, 5 meses sem vender. E corretor não tem salário. Então, assim, tem pessoas que não conseguem ficar 3, 4, 5 meses sem vender. Não dá. Então, eu vejo que hoje essa barreira por não ter um salário é uma barreira psicológica que atrapalha muito as pessoas de tomar essa decisão. Então, assim, vai dar certo? Vai. Mas já entra com essa mentalidade que vai dar certo, sem plano B. Porque eu vejo que hoje os corretores, eles iniciam na profissão já pensando num plano B. Se não der certo, eu vou migrar para cá. E aí vai dar errado. Quando eu tomei a decisão de ingressar no mercado imobiliário lá em 2015, eu não vim com um plano B. Eu falei, eu não volto mais morar na minha cidade. Eu vou fazer de tudo que eu tiver que fazer. Se eu tiver que limpar chão, se eu tiver que trabalhar de garçom, eu vou fazer qualquer coisa. Mas eu vou fazer isso dar certo. Por quê? Não vai ser mil maravilhas, assim como todo começo é difícil.
Só que corretor de imóveis é a profissão que mais bem paga no mundo. Por quê? Nós vendemos produtos que não são nossos, onde a gente não tem que adquirir esse estoque. Não estraga. E a gente ganha comissão alta É. ao realizar essas vendas. Ou seja, é um mercado que paga muito bem. Só que entre já sabendo que você precisa se profissionalizar. Por quê? Hoje um médico, quanto tempo ele tem que estudar? 6, 7 anos? E se ele for fazer pós-graduado e tudo mais, às vezes chega a 8, 9 anos. E quanto ele tem que investir? Nossa, um dinheirão. Nossa. E falando em investimento de tempo e mais investimento de dinheiro, quanto tempo ele demora para ganhar 20, 30 mil por mês? Não, ele vai ter que investir numa Nossa. clínica para se especializar, porque se ele for médico da saúde pública, rapaz, ele não vai conseguir. Mas a maioria começa ali de baixo. É. E aí eu sei que médico aí ganha 6, 7 mil por mês. Um corretor faz uma venda, ele ganha 20, 30 mil por mês no bolso dele Um líquido. juiz? Um juiz um ganha mais promotor? que um juiz. Não, eu É. digo, responsabilidade tem em todos os cargos, É. mas, gente, E como isso- tu fala, e não querem se preparar, né? É. E isso foi uma coisa que eu entendi quando eu caí de cabeça no mercado. Por quê? Eu não tenho faculdade, né? Mas eu tinha o pensamento, se eu quiser trabalhar no mercado imobiliário, eu vou ter que me desenvolver, entender profundamente sobre esse jogo aqui. É um jogo que eu não sei jogar, eu vou ter que aprender. Então, quando tu entra no mercado imobiliário, tu pode não ter faculdade, tu pode não ter nada disso. Porém, vai estudar. Ah, Léo, mas eu não tenho dinheiro. YouTube, esse podcast aqui que a gente tá fazendo aqui agora. Livros. Quantos insights tem aqui nesse Nossa. podcast? Hoje tem e-book. Nossa. E-book, livro, tudo. Isso tudo vai te dar conhecimento para você acelerar. Porque hoje o que eu mais vejo é corretores iniciando e simplesmente não estudando. Não estudam. E aí A reclamam de educação- resultado. É. A educação transforma. Nossa, muito, né, Thiago? Eu fui transformado pela educação. Então, eu não E hoje tinha... tu vem educando, não só Educando. clientes, não só corretores, mas também donos de imobiliária, negócios que precisam ter realmente algo estruturado, né? Porque senão não adianta a gente vai ter o... Como é que é aquilo que a gente fala? O voo de galinha, Voo né? de galinha. Olha só, fez um monte de venda. O mercado tá bem, vende. Aí o mercado em crise, já era. Então, tem uma frase que eu sempre falo pra mim mesmo, né? Às vezes quando a gente tá naquele momento, assim, de procrastinação, né? Porque a gente não é um robô, a gente não é uma Sim. máquina. Eu sempre falo pra mim, faça o que precisa ser feito para depois fazer o que gosta. Ou seja, eu gosto de viajar, Olha eu gosto aí. de jogar poker, eu gosto de fazer as coisas. Olha, essa é pro corte, hein? De novo, Essa é pro vamos de corte. novo, vamos de novo. Faça o que precisa ser feito para depois fazer o que gosta. Por quê? Vai ter momentos que eu vou ter que sentar a bunda na cadeira, eu vou ter que estudar. Não é uma questão de se eu faço ou não faço. Se eu quero chegar em determinada posição ou área da minha vida, eu vou ter que estudar. E para poder fazer o que eu gosto, que é viajar e tudo mais, eu tenho que passar por esse processo. Para ser o empresário que eu sou hoje, quanto tempo eu tive que investir? Quantas coisas eu tive que deixar de fazer? Quando eu era jovem, lá quando eu abri a empresa, 23 anos, quantas festas, que na época que todo mundo estava indo para festa, quantas festas eu tive que deixar de ir? Quantas coisas eu deixei de fazer? Então, faça o que precisa ser feito para depois fazer o que gosta. Esse é o processo. E aí eu sempre falo para todo mundo lá que está comigo lá no meu ecossistema. Aprenda a recompensar o seu cérebro. Porque o nosso cérebro é um músculo. Assim como a gente faz academia, vai lá e faz força, tu cresce esse músculo. Nós temos que treinar o nosso cérebro. Para quê? Tu vai lá e te recompensa. Tu trabalhou, tu fez algo que é uma encheção de saco fazer isso aqui, mas eu vou lá e vou fazer. Te recompensa. E a recompensa ela tem que estar de acordo com o tamanho dessa tarefa, o tamanho dessa meta. Por exemplo, eu tive que ler aqui 30 páginas de uns livros aqui agora. Tá, hoje eu vou pedir um sushi, vou me recompensar aqui, vou comer um sushi. Eu trabalhei aqui um processo de mentoria que 6 meses aqui eu tive que investir muito tempo. Opa, vamos fazer uma viagem, vamos se recompensar. Pra te Se dar permite, né? Se permite, por quê? Porque tu dá Não te sabota, não faça escassez. Não, porque tu dá o comando pro teu cérebro que ele entende. Quando tem desafios, coisas que você não gosta de fazer, mas você tem recompensa. Assim como você tem que treinar o seu cérebro também pro lado negativo. Qual o lado negativo? Se eu criei uma meta, eu criei um objetivo e eu não cumpro esse objetivo, qual que vai ser o meu castigo? Porque eu tenho que treinar o meu cérebro também para quando eu não consigo, quando eu não faço aquilo que eu devo fazer, tem castigo. Porque senão
vai ser um tanto faz. Eu crio as coisas e eu não faço. O cérebro ele é binário, ele vai te potencializar, mas ele também vai te proteger. Isso que boicota as pessoas, né? Então, hoje o celular, dopamina barata, Reels, TikTok, as pessoas estão muito ligadas nisso. E isso afeta o quê? Procrastinação, falta de ambição, né? Aí até posso dar uma dica que eu uso para mim também, que é, eu tenho 4 despertadores aleatórios no meu celular, que 3 deles são, que a frase diz, o que eu estou fazendo para me tornar um multimilionário? Por quê? Vai despertar 10 horas da manhã, vai despertar 2 horas da tarde, vai despertar 5 horas da tarde. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa que seja sendo procrastinação, pum, opa, volta para aqui para a realidade. E às 8h30 desperta o último. Às 8h30, o que eu fiz hoje para me deixar mais próximo da onde eu quero chegar? Então eu analiso se o meu dia foi produtivo, se não foi, aonde eu errei, onde eu tenho que melhorar. É o despertador da procrastinação. Exatamente. Espetacular. Porque a gente tem que buscar ser 1% melhor todo dia. Como que a gente faz isso? Isso é o que funciona para mim. Pode ser que não funcione para os outros, mas cada um vai achar o seu formato. O importante é entender o que funciona e o que não funciona e entender que quem boicota e que quem leva a gente para o sucesso é o nosso cérebro. A gente que dá os comandos para ele. Se a gente der os comandos certos, a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Que legal, que legal. Senhoras e senhores, este foi o podcast com o Leonardo Baumgratz. Olha, que espetáculo de programa hoje, mano. Ficar muito tempo conversando, né, Léo? Eu fiquei muito feliz. Jovem, muito jovem. O que tem pela frente? Estava te olhando aqui antes, estava babando mesmo, vou dizer, porque, nossa, 29 anos, tem um futuro esplêndido, né? Um guri, um piá que veio lá do interior. Sim. E é muito satisfatório, é muito legal ver. E o pessoal também ver, se espelhar, né? Num rapaz tão jovem. Sucesso, muito feliz de estar aqui, né? Thiago, vamos convidar o Léo, Estou muito feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço pela presença e eu espero que quem olhe esse vídeo aqui pegue insights valiosos, que foi esse o meu compromisso que eu assumi quando eu topei vir para esse podcast. E é aquilo, quem chega primeiro bebe o galinho. Pega esses insights e aplica o mais rápido possível. Mas também dá feedback, né? Dá feedback, marca o Léo, porque realmente, assim, ó, é inspirador. E assim, ó, Tramanda e Embed esperam aqui também para ter uma filial ou uma franquia Dexter, tá? Porque realmente nós precisamos cada vez mais fortalecer o nosso mercado. Mais uma vez, muito obrigado, gratidão a ti por dedicar essa tua manhã, né? Dedicar tempo de qualidade para nós. E você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo Conexões Imobiliárias. Até mais. Tchau.